What's up, guys? This is Renato Lage from Samba Houston. We are a non-profit organization that aims to promote the Brazilian music and culture here in the US. And today we are launching a series about Brazilian Carnival, so you guys can better understand about its historical context and how it became the world's largest party according to Guinness World Records. For this first episode, we invited our friend Fábio Fabato, acclaimed journalist, researcher and author of several books about Brazilian Carnival. Bom, o carnaval brasileiro, antes de tudo, é muito mais do que uma festa de todo ano, né? Na verdade, é uma celebração civilizatória de Brasil. A gente pode contar a história do Brasil, também da cidade do Rio de Janeiro, através dos carnavais. O carnaval tem a ver com festejos de rua, o troca-troca da rua, que começa muito no intrudo. Então você tem aí influências, tanto portuguesas como francesas, uma influência muito europeia no final do século XVIII, século XIX. O samba entra no carnaval a partir do século XX, início do século XX, década de 10, 20 e 30, no momento em que os escravos libertos começam a fazer do batuque de senzala, do canto de senzala, o samba propriamente dito que invade as ruas, os passeios públicos. As escolas de samba entram nesse contexto a partir da década de 20, mais ou menos. O que acontece nesse contexto é o seguinte, são indivíduos, no geral, à margem dos investimentos do Estado, ou seja, os subúrbios, as comunidades que não tinham o apoio de governo, criam coletivos, ou seja, se consorciam em coletivos que são, nada mais são do que espécies de proteção mesmo para elas, ou seja, o abraço coletivo, o abraço de indivíduos frente ao não apoio do Estado. Nesse grande sarapatel, vamos assim dizer, cultural, é que surgem as escolas de samba e elas, de certa forma, recriam o ambiente civilizatório do Rio de Janeiro. Primeiro, as escolas de samba, para conseguirem a longevidade delas, elas têm que dialogar muito com o poder público e com a imprensa e tudo mais, notadamente brancos, para que pudessem existir e resistir. Então, no começo, as escolas homenageavam apenas personagens ligados aos livros didáticos, Duque de Caxias, ou seja, grandes barões, grandes marqueses, imperadores. E as escolas de samba, a partir dos anos 60, dão uma virada nos seus enredos, ou seja, nos temas que desfilam no carnaval. Elas sempre contam uma história e novas histórias, histórias que não estão nos livros didáticos, muito eurocêntricos e muito brancos, passam a ser contados. É nesse momento, nos anos 60, que a escola de samba se torna o tal do maior espetáculo da Terra. E também a principal forma de se fazer carnaval no Brasil, mais conhecida. E é assim que surgem as escolas de samba, ou seja, tocando batuques africanos, e com uma lógica processional, ou seja, de cortejo, que lembra muito as procissões portuguesas católicas. Então, as escolas de samba acabam entrando no contexto do Carnaval do Rio de Janeiro um pouco depois da própria formação do Carnaval, mas se inserem fundamentalmente nessa festa, porque, de alguma forma, elas dialogam com a própria construção do Brasil. É batuque preto, batuque africano com lógica processional portuguesa católica. Olha que mistura interessante. O Brasil tem uma manifestação cultural esplendorosa, que é o Carnaval, que são as escolas de samba, um momento em que nós temos pujança econômica, nós temos cultura e identidade na rua, nós temos as pessoas muito mais amáveis, os índices de violência caem. Viva o nosso Carnaval, que ele sempre possa brilhar por aí e que possamos debatê-lo cada vez mais. O Carnaval é um orgulho brasileiro. Thank you, Fabato, for sharing your knowledge with us. And now that you know about the origins of Carnival, we will go through each component of a samba school. The next episode will be about bateria, the heart of a samba school. This ends today's episode. Stay tuned.